Você sabia que as famílias do seu mundo não precisam ser só pai, mãe e filhos? Então fica comigo até o final, porque nesse podcast você vai descobrir como fazer as culturas do seu mundo ficarem mais profundas que o fundo do oceano através dos tipos de casamentos e famílias do seu mundo. Eu sou o Zawardo e eu acho incrível a diversidade de famílias e casamentos que podem ter no seu world building. E o Gaku não tá comigo hoje por motivos que eu vou explicar mais pro meio do vídeo. E você tá no Artcast World Building, o maior podcast de criação de mundos do Brasil. E você que quer ter mais inscritos, apoiadores e público para os seus projetos, canal, Instagram, produto e coisa do tipo, manda um direct para mim no Instagram, que o link tá na descrição, pra gente anunciar aqui nos vídeos e podcasts. Então, o que eu vou falar aqui, só vou definir o que é cônjuge, para caso você não saiba. Cônjuge é uma pessoa que está unida com outra pelo casamento, tanto faz se é mulher, homem ou qualquer coisa assim. Cônjuges são pessoas que se casaram. Então, primeiro, bora falar de casamento. Antigamente, o casamento não era romance, era realmente negócios, business, fazer herdeiros para a riqueza da família, formar aliança política, econômica e de cooperação entre as famílias do marido e da esposa, para as famílias aí prosperarem e sobreviverem. Provavelmente no seu mundo vai ser assim, ainda mais se o seu mundo é mais antigo, de era medieval e coisa do tipo. Porque foi só a partir da era industrial que começou a mudar. Porque aí o indivíduo, ele recebia o salário dele, então ele se tornou a unidade econômica em vez de toda a sua família. E aí depois veio as ideias iluministas e o movimento romanticista, e aí todo mundo podia se apaixonar e casar com quem quisesse, e aí que começou a parada de romance, e você tem que casar com quem você se apaixonou e coisas assim. Antigamente não. O pessoal fazia aliança, então mesmo que eles não eram apaixonados, eles tinham que se casar e formar filhos. Então, primeira coisa que eu vou falar é sobre residência, de onde o marido e a mulher, os cônjuges, moram. Tem o tipo de residência matrifocal, que é quando o casal ele vai morar perto dos pais da noiva, ou mora junto na mesma casa. Isso acaba juntando várias famílias descendentes de uma mulher ancestral vivendo perto uma das outras, forma até clãs e grandes famílias. Já a residência patrifocal é a mesma coisa, só que invertida. O casal mora com ou perto dos pais do noivo. Tem também o casamento andante, que é quando a noiva e o noivo moram cada um com os seus pais, as suas famílias, e eles se veem no tempo livre, então eles ficam separados. E aí o pai ele não precisa ter um papel de criar os filhos. Os irmãos e os pais da noiva é que eles devem ajudar a criar os filhos dela e do marido. Então os tios, as tias vão exercer muito mais influência na criação da criança. E tem a residência de família nuclear, que é quando os casados eles moram em qualquer lugar que eles quiserem e formam uma família lá feita de pai, mãe e filhos. É o que a gente tem na nossa sociedade hoje em dia. Mas tem muito mais opção do que o que tem na nossa sociedade. E eu falei que famílias servem para passar herança da riqueza delas. Então, herança agora, ela tá ligada com a linhagem que a cultura do seu mundo acredita ser a correta. Por linhagem eu quero dizer por qual linha de ancestral que vai passar a herança pro herdeiro. Por exemplo, tem a linhagem matrilinear, que é quando o parentesco vem da linhagem da mãe, o sobrenome, a herança de propriedade e até os títulos vai da mãe para os filhos. Então a sociedade vai te considerar descendente da sua ancestral mulher e por isso você faz parte de uma família relacionada a ela ou um clã que veio dela. E aí, se tem alguma mudança de sobrenome na sociedade quando o pessoal se casa, vai ser o homem que vai mudar o sobrenome e pegar o da esposa, do que acontece hoje em dia. Porque na nossa sociedade, pelo menos, porque também tem sociedades matrilineares na Ásia e outros lugares,
mas aqui no Brasil é patrilinear, que é o contrário do matrilinear, porque a linhagem passa do pai para os filhos. E aí tem a linhagem bilinear, que é quando tanto o pai quanto a mãe formam essa família aí, você pega a herança, o sobrenome dos dois, quando as duas famílias são vistas como importantes, essas duas linhagens. E a outra parte da herança é a divisão da riqueza. Para quem que vai a herança? A riqueza da família. Tem a herança divisível, que é quando a riqueza da família ela se divide para todos os filhos, todas as filhas. Mas não precisa ser em partes iguais, pode fazer porções, por exemplo, elas só são iguais entre os filhos homens, que seria o caso de uma sociedade patriarcal que diz que o homem é mais importante, ou o contrário, é mais para as filhas, ou de repente o primogênito, é o primeiro filho, né, ele pega mais da herança do que o filho mais novo. Dá para você mexer com isso daí, fica bem legal. E cada gênero pode herdar uma coisa diferente. Por exemplo, as mulheres podem herdar a casa, e já os homens eles herdam o terreno para agricultura. Se eu não me engano, isso tinha na Grécia. Outro tipo de divisão é a primogenitura, que é quando vai só pro primogênito. Tipo quando os reis tinha também aquele príncipezinho que ia virar o rei, aí o resto dos filhos mandava para ser cavaleiro ou para ser padre e coisa assim. Ou você pode fazer que a riqueza da família vai para qualquer filho aí que o chefe da família escolher, mesmo se ele não for o primogênito. É o que ele mais viu que sabe administrar bem e que ele gosta mais. E no casamento eu disse que cônjuges são pessoas que se casam, mas não precisa ser duas. Bora falar agora quantas pessoas o pessoal do seu mundo vai conseguir se casar. O que a gente normalmente tem é a monogamia, que é quando você só se casa com uma pessoa. Isso é uma estratégia para ter certeza de que o filho realmente é o filho de sangue do pai dele, do marido, o homem. Porque todo mundo sabe quem é a mãe do filho, porque ela ficou 9 meses com uma barriga enorme com a criança dentro dela. Então, quando nascer, eles têm certeza que é dela. Mas o pai já não dá para ter tanta certeza assim. E não saber quem é o pai pode gerar muita intriga política, principalmente se for uma sociedade patriarcal. Tipo um bagulho Game of Thrones, mesmo que Game of Thrones não foi exatamente isso que aconteceu, mas lá na quest do Eddard Stark tem a ver com isso daí. Mas fora a monogamia, tem a poligamia, que é um termo geral para quando as pessoas têm vários cônjuges. Você pode definir um limite aí, se é de 2 até 10, você vê aí no seu mundo. Isso aí é bom você pensar para quem vai a herança das famílias, a riqueza, como que isso vai ser distribuído, porque praticamente 3 famílias ou mais envolvidas nisso aí, porque tem uns 3 cônjuges ou mais. Pode ter também uma hierarquia de maridos e esposas, alguns são considerados mais importantes do que outros, isso também vai afetar a quantia dessa herança daí. E os dotes de casamento e outros presentes que as famílias dão quando os cônjuges se casam. A criança pode até considerar que as outras esposas ou maridos como mães e pais, mesmo que não seja biológico, porque tem algumas na antiguidade, tem muitos tipos de estrutura familiar que pais adotivos são vistos como pais como qualquer um, membros de família adotivos, que eu vou explicar mais pra frente também. Daí nesse caso não é considerado que o sangue significa que é pai ou mãe de alguém, e sim amar a criança, cuidar da criança, educar ela e coisa assim que formaria na sua cultura paternidade ou maternidade. Mas pode ser que a linhagem de sangue é realmente importante para o seu mundo e daí você prefere escolher que a criança só vai ver a mãe dela como mãe mesmo e o resto seriam, sei lá, algum outro tipo de nome aí que você pode inventar para dizer que é da mesma família, mas é esposa do pai. Daí até para a criança considerar os seus meio-irmãos como um irmão completo e os irmãos das esposas ou dos pais como tios do mesmo jeito e coisa assim, dá pra mexer muito nisso daí de estrutura familiar. E no caso de poligamia, pode ter tanto vários cônjuges dos dois sexos, quanto só ser uma poligamia de mulher ou uma poligamia de homem, que vai virar a poliginia e a poliandria. Então bora ver o que é isso daí. A poliandria é quando tem vários maridos para uma esposa. Isso pode acontecer até em sociedade patriarcal, que por exemplo em Esparta, que eu vou falar mais pra frente, e pode ser uma poliandria fraternal ou não fraternal.
A não fraternal, a esposa ela pode ter maridos que não têm relação um com o outro, mas a fraternal precisa ser que o marido e os irmãos dele é que vão se casar com a mulher. Ela não pode ter maridos que não sejam os irmãos do cara aí. Tipo na Esparta, que tipo tinha uns 3 irmãos que compartilhavam a mesma esposa, porque assim a riqueza da família vai se manter com a família. Para os filhos e filhas não ficarem espalhando a riqueza da família com seus cônjuges, então os irmãos, em vez de espalhar para 3 esposas a riqueza da família, não, é só com uma. E a poliginia é que quando tem várias esposas, e também pode ser fraternal, o cara só pode se casar com as irmãs da esposa dele. Isso é muito caro, porque tem um monte de filhos e vai precisar cuidar deles e das esposas, então é por isso que normalmente a gente vê na história que só nobres que tinham várias esposas e coisa assim. Lógico que eu falei de vários maridos, várias esposas, mas pode virar uma poligamia dos dois sexos, tipo, o marido ele vai se casar com os irmãos e as irmãs da esposa dele, e coisa assim, você que faz aí de acordo com a cultura do seu mundo e a lógica do que eles acreditam. No caso, a poligamia vai ser mais comum se na sua sociedade é matriarcal, que é quando as mulheres que mandam, elas que são o gênero privilegiado, elas que são as regentes e coisa assim, tem os cargos importantes, o salário é maior do que o salário dos homens, porque, como a gente viu, a monogamia é para saber se o pai é o pai mesmo, mas numa matriarquia, dane-se o pai praticamente, ou mesmo ele sendo importante, o que vai importar principalmente é que a criança seja filha da mãe. E você tá curtindo essas dicas? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube sempre te avisar quando sair vídeo novo de escrita, RPG e world building, porque eu quero que o seu livro, o seu RPG e o seu mundo melhorem cada vez mais, fiquem cada vez mais fodão, e é isso que a gente faz aqui no canal. E já deixa o seu like, porque assim o YouTube vai entender que você curte esse tipo de conteúdo e vai te recomendar muito mais vídeos sobre isso, tanto aqui do canal quanto de outros canais. Você vai sempre estar rodeado de coisa para deixar as suas criações bem fodas. Dar like, se inscrever leva menos de 5 segundos para fazer, então faz isso daí, por favor, porque também ajuda muito o canal a crescer e melhorar. Continuando então, vamos falar de incesto, casamento entre primos. Ai meu Deus. O termo para isso é cruzamento entre primos, um casamento cruzado entre primos. E ele pode ser assimétrico, que seria a filha do pai casa com o filho da irmã do pai. Ou é recíproco, onde o filho do pai casa com a filha da irmã do pai. Aí vai seguir aquelas linhagens de pai ou mãe. No caso, a filha, no assimétrico, a filha vai ter a linhagem do pai e o filho vai ter a linhagem da mãe. E no recíproco vai ser o filho a linhagem do pai e a filha a linhagem da mãe. No seu mundo pode acontecer de ter esses dois aí, o pessoal nem se importar com isso. E esse casamento entre primos vai servir também para a família se manter mais unida e coisa assim, a riqueza da família, mas lógico que daí pode ter outras alianças, é muito personalizável isso daqui. E por último, o tempo de casamento. O casamento não precisa ser só algo consolidado, onde você se casa e daí você vai ficar o resto da vida ou até fazer um divórcio com o seu marido ou sua esposa. Existe também casamento experimental, que é quando o casal vão viver juntos por um tempo determinado para ver se eles são compatíveis para se casar. O que é muito bom, porque pode ser que você acabe se casando, você vai morar com a pessoa e descobre que a pessoa não era como você esperava e aí só dá bosta. Então eu curti bastante esse conceito de casamento experimental. E agora que você aí decidiu como funcionam os casamentos do seu mundo, vamos falar sobre a estrutura familiar do seu mundo. Como eu falei na antiguidade, o pessoal podia considerar também que os familiares adotivos, que chama parentesco fictício, é o termo mais técnico, eles seriam tratados como um familiar como qualquer outro. E tinha até, muitas vezes, que o incesto entre esses parentes fictícios não era permitido. Era tipo você realmente pegar o seu irmão, sua irmã biológico, então os caras consideravam bisal do mesmo tempo, mesmo jeito, porque, querendo ou não, era irmãos, mesmo que não fossem relacionados por sangue. Também tem, em alguns lugares, o costume de pai ou mãe fantasma, que é quando o marido morre e ele não teve ainda filho com a esposa dele. Então o irmão desse marido
tem o filho com a esposa desse cara aí que morreu. E daí o filho que nascer disso vai ser considerado o filho legítimo do cara que morreu, mesmo se na verdade ele é filho do irmão do cara que morreu. Mas mesmo assim, daí ele desconsidera o tio dele, é só o tio dele, e quem realmente era o pai é o cara que morreu. Daí você pode trocar isso daí para mãe fantasma ou talvez os dois no seu mundo. Uma pergunta importante também para você fazer na hora de criar as famílias é qual que é o tamanho da família, no sentido de que quantos familiares vão morar na mesma casa. A sua família, ela é a família extensa, que é quando você mora com seus avós, tios, pais, primos, todo mundo aí morando na mesma casa, na mesma mansão que seja, tipo os vikings que tinham os casarão onde todo mundo morava junto, mal tinha privacidade, ou vai ser só aquela família nuclear e coisa assim. A quantia também de filhos que a família vai ter, porque normalmente família de fazendeiro, camponês tinha filhos, bastante filho, para ajudar a trabalhar no campo e coisa assim. Mas tendo muitos filhos, a riqueza da família vai se espalhar mais. Isso pode acabar empobrecendo, então tem algumas classes que tinham controle de filhos. Por exemplo, a nobreza ou outros tipos de pessoal rico, porque eles queriam que a riqueza se mantesse ainda com a família. Tanto que fazer os seus filhos virarem padres na Idade Média era uma estratégia também para isso. Fora ter mais poder na parte da religião, era para impedir que esses caras tivessem filhos e acabasse espalhando aí a riqueza dos nobres. Usando também métodos contraceptivos, que é tipo você pílula ou qualquer coisa aí que faz você não engravidar, também é um jeito aí de ter menos filhos. E isso, na verdade, até que é benéfico para as mulheres, porque elas conseguem escolher quando elas vão engravidar ou não, e dá até mais poder para as mulheres. Mas também a religião do seu mundo pode ser uma religião que prega ter muitos filhos. Então o pessoal vai ter por motivo religioso, por exemplo, a religião Mormon. Eu lembro que no meu colegial tinha 2 irmãos que eram Mormons e eles tinham mais 3 irmãos. O pessoal tinha 5 irmãos. O Brandon Sanderson também, ele é Mormon e ele tem 3 filhos. Então, fora que a religião do seu mundo, tendo isso daí, ela vai se espalhar muito mais. Imagina cada casal tendo 5 filhos, são 5 adeptos a mais na religião. Então, se o casal ter 5 filhos, vai ser aí, nessa primeira geração, 7 seguidores dessa religião. Mas quando esses filhos tiverem 5 filhos, vai ser mais 25 junto com esses 7. Então vai ser 25 mais 7, 32 adeptos em apenas 2 gerações. Olha o poder que tem isso daí. E agora uma coisa que você precisa considerar se importa mais na sua família o sobrenome e o sangue. Mas antes eu vou explicar porque o Gaku ele não pode estar aqui hoje falando isso aí comigo. É porque pela segunda vez ele tá com burnout, que isso é quando você fica cansado pra caralho de tanto trabalhar e você começa a ter problema de saúde tanto na mente quanto no corpo. Ele tá bem pirado, tá começando a ficar na verdade. Então eu tô dando uma força aqui pra ele conseguir descansar aí pelo menos 1-2 dias, para ele conseguir voltar a trabalhar com mais prazer e ficar melhor de saúde. O primeiro burnout dele foi em julho, no caso, ele ficou bem pirado. Então dá pra ver que a gente tá 100% aqui no nosso canal, de corpo e alma, trabalhando o dia inteiro, porque a gente realmente quer produzir conteúdo foda e profundo de escrita, RPG, world building pra você. A gente realmente se importa. E é por isso que eu tô pedindo aqui de coração pra você que é fã do nosso trabalho, que acompanha sempre o canal. Ajuda a gente a continuar com o nosso projeto, virando membro do clube do canal, porque, cara, só com R$3 você já consegue apoiar a gente e ajudar a gente a continuar, tá sempre aqui com você. Fora essa força aí que você vai dar pra gente, você também recebe conteúdo exclusivo, escolhido por você. Prioridade pra eu ler as suas criações no vídeo lendo dos inscritos, uma sala secreta no Discord para tirar dúvida com prioridade direto com a gente e muito mais aí que você ganha virando membro. Então clica no botão Seja Membro aí embaixo e confere as recompensas, porque eu, Gaku, a gente tá te esperando lá na ala de membros. Então o que importa mais? Sobrenome ou sangue? Na Roma era o sobrenome, pelo menos em algum período da Roma.
Então a família adotiva, no caso, tendo o sobrenome da família que pegou eles, daí era considerada uma família mesmo. E teria os mesmos privilégios e status do sobrenome aí dessa família. Já de sangue, a família do seu mundo realmente considera mais o pai e a mãe biológicos, seja para herança ou para qualquer outra coisa a ver com status. Senão o pessoal até pode ter preconceito com isso, ou não, mas no caso a herança só vai passar para quem é realmente filho de sangue. E também o nome dos parentes das famílias, eles não precisam ser só o que a gente tem aqui, que é pai, mãe, tios, avós, primos, sogros, sobrinhos e cunhados. Acho que tem mais alguma coisa, mas não precisa ser assim, pode ser mais específico. Por exemplo, primo de segundo grau, terceiro grau, mas no seu mundo, em vez de falar grau, é um termo específico para mostrar esse tipo de familiar, um termo diferente um do outro. E esses termos diferentes para os seus parentes podem até alterar como a cultura vê o conceito de família. Por exemplo, se o nome de pai for usado também para os tios, igual naqueles exemplos de famílias onde os irmãos da mulher lá da mãe que cuida do filho e tudo mais, isso já mostraria que o pai biológico realmente não importa nessa cultura, e um forasteiro indo para essa cultura ia achar esse detalhe estranho. Tipo, pera aí, o que? Você tem uns 5 pais? Como assim? Você tem 5 pais e uma mãe, mas eles na verdade são irmãos da sua mãe? E isso ia dar um contraste muito interessante com a nossa cultura daqui. Ia causar fascínio no seu leitor, por exemplo. Outro tipo de estrutura familiar é a segmentar, onde as famílias elas vão se dividindo em geração e elas vão traçar a sua origem, a sua ancestralidade em alguém por volta da 5ª geração acima deles. Mas lógico que se a sua civilização for bem documentada, os dados, pode ir até o 20º ancestral ou algo assim, igual aconteceu na China, que antigamente era por volta da 5ª geração, mas hoje em dia os caras vão aí para a 20ª geração. Mas então, a família maior ela é dividida em várias subfamílias de acordo com a ancestralidade. Por exemplo, você é o ancestral da grande família, você gerou a família principal, aí os seus bisnetos formam uma subfamília. E daí os bisnetos dos seus bisnetos formam uma outra subfamília. E daí, por exemplo, os seus netos são o ancestral que os seus bisnetos usam, ou quadrinetos, enfim. E esse tipo de família segmentar é interessante porque normalmente esses segmentos, eles até têm conflitos entre si, até batalhas, mas quando tem algum forasteiro, todos eles se juntam para deter esse forasteiro. Então parece que ao mesmo tempo que é uma aliança, meio que não é. Por exemplo, no ditado árabe que é eu contra o meu irmão, eu e meu irmão contra meu primo, eu e meu primo contra o forasteiro. E são as pessoas perto de você, da mesma geração, que vão ser a que você tem mais afinidade. E pode ser até que aquele lance do tio também é seu pai, o seu pai é seu pai, os seus primos são considerados seus irmãos e coisas assim. Mas pode ser lógico, se você não quiser, você mexe nisso aí, faz certinho a ver com o sangue e tudo mais. Mas o que importa é que quem tá na mesma geração vai ser os que mais têm afinidade. Então o seu primo de segundo grau, de terceiro grau, já vai ser esse negócio bugado de aliado e amigo. E eu tenho certeza também que dá pra ter só como aliado e aí você e seu primo de 4º grau batem no outro primo de 4º grau do outro lado da família. E umas coisas, umas relação interpessoal estranha assim que dá pra fazer. Uma família bilateral agora, essa parte de lateralidade é qual família você vai considerar mais importante de que você descendeu. Por exemplo, a bilateral, você considera importante tanto a família da sua mãe quanto a do seu pai, e essas famílias têm a mesma relação com você, isso é o que a gente tem. A gente tem avô e avó materno e paterno, e eles têm a mesma relação com a gente, é de avós. Os tios, a mesma coisa. O papel social deles é o mesmo com a gente, a relação. Mas agora uma família unilateral é quando a família da sua mãe só que é importante. Por exemplo, daí seria uma família matrilateral ou patrilateral se você só considera a família do seu pai importante. E daí poderia ter outro termo para parentes dessa família, porque não vai ter a mesma relação com você. O tio materno e o tio paterno não vai ter o mesmo papel social, a mesma afinidade com você, porque, por exemplo, só a família da sua mãe importa,
então você faz parte desse clã, então o seu tio paterno, que é do seu pai, não vai... Pode ser que o cara nem vai se importar com você, por exemplo. Agora, no caso de famílias com casais do mesmo sexo, no sentido de que sexo é biologia, macho e fêmea, cromossomo e não tem nada a ver com gênero, é sexo mesmo, poderia ter algo do tipo mais ou menos igual aquele pai ou mãe fantasma, que seria chamado barriga de aluguel, que engravida uma mulher, que poderia ser a irmã de um dos caras do casal, e daí esse filho vai ser considerado do casal de 2 homens em vez de ser da mulher, como igual no pai fantasma. Daí é uma solução para caso você queira colocar casais e famílias de mesmo sexo no seu mundo. Então, escolhe uma dessas estruturas que eu falei, mistura elas ou cria a sua própria, porque isso vai deixar a cultura do seu world building bem mais fascinante do que teu padrãozinho medieval ou de hoje em dia que a gente mais vê por aí. E depois que você fizer isso, comenta aí pra mim como é o casamento, a estrutura das famílias do seu mundo, porque eu tô curioso depois que eu descobri essas coisas diferentonas e eu quero ler isso no próximo Lendo a Cultura dos Inscritos. Falou!